Aos 3 anos, ela sofreu um abuso sexual que aconteceu uma única vez, mas que nunca ficou no passado. Ela cresceu aprendendo a esconder a dor, sorria por fora, mas por dentro era uma criança emocionalmente quebrada. Aos 17 anos, confiou sua história a um líder religioso e se casou com ele. O que parecia proteção se tornou um relacionamento abusivo de 17 anos, onde o trauma da infância era constantemente reativado. Que a nossa convidada possa se apresentar. Obrigada. Nós estamos com a Ana Lúcia. Muito obrigada. Já chorei horrores aqui. Aqui, Ent na verdade, eu também, você vê que eu choro, eu me emociono, mas todas as vezes que eu fiz uma roda foi, além de um aprendizado e um crescimento para mim, eu sinto que todas as pessoas que se conectaram e que estiveram juntas aqui também cresceram sim, juntas. com certeza. Porque alguma se identifica no ponto da outra, alguma revive a sua história, alguma sabe. E isso aconteceu comigo também. Quando você encontra alguém que sabe exatamente o que você passou, Sim, só ela pode entender o que você sim. está passando. E não sou nem eu aqui nesse lugar de estar te entrevistando, mas todas essas pessoas aqui sabem exatamente o que todas vocês passaram. Então, isso também é o propósito dessa conversa. E quem está assistindo a gente também vai se ver nesse lugar. Caracas, eu sei o que ela passou. Uhum. Eu sei o que ela está sentindo e que muitos dos relatos de transformação de vocês vai se tornar isso. A cura de outras pessoas que vocês nem imaginam que vocês possam atingir. Com Então, certeza. esse é o objetivo. Então, obrigada mais uma vez por você estar aqui. E eu quero que se você, de forma breve, assim como todos os outros, como foi para você esse abuso lá nos seus 3 anos marcar uma vida inteira? Esse abuso eu já falei sobre ele em vários lugares, hoje eu dou voz também, Que né. bom. E foi um abuso, assim, foi um funcionário do meu pai na época, a gente morava numa roça, né, e foi um funcionário do meu pai, eu tenho flashes na minha cabeça, né, eu tinha 3 anos. E sobre o abuso, eu posso dar detalhes? O que você sentir à vontade. Eu nunca dei detalhes em lugar nenhum, E se você não se sentir confortável aqui, também não precisa. mas eu quero falar, sabe, eu Fique à acho que chegou o vontade. momento de falar. O abuso foi, uma pessoa que o meu pai contratou, e ele me obrigou a colocar a boca no órgão genital dele. E aquilo para mim foi uma coisa, assim, muito assustadora, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Depois que aconteceu, eu me lembro dele falar que se eu contasse ele ia matar o meu pai e a minha mãe, e o meu irmão era bebê. Então eu guardei muitos anos, foram 17 anos de silêncio. Mas eu tinha pesadelos todas as noites com o que ele tinha feito comigo, né, dentro de um estábulo, num curral, né, uma casinha de ferramentas. Todas as noites eu tinha pesadelo, eu fui uma criança problemática, os meus pais não entendiam, sabe. Na escola eu chamava atenção, eu brigava, em casa eu era problemática, eu fui diferente, né, dos 3 filhos eu fui a diferente. Mas, cresci no ambiente da igreja, com 9 anos meus pais se tornam evangélicos e leva a gente, e no ambiente da igreja eu vi oportunidade de melhorar, né, eu pensava que o problema era eu, porque eu pensava assim: "Eu tenho que guardar isso para a vida toda, eu que provoquei aquilo", eu comecei na minha cabeça a pensar aquilo, e cresci no ambiente da igreja, sonhando em transformar aquela dor em alguma coisa, sabe. Eu pensava assim: "Eu preciso tirar essa dor de mim e mudar de vida". E eu olhava para os pastores como santos, né, e eu pensava: "Nossa, eu quero casar com um pastor, porque aí eu vou ser feliz, e eu vou esquecer tudo que eu vivi". E tendo pesadelos todas as noites. Todas as noites eu tinha muitos pesadelos. Foi quando eu conheci um pastor, e para ele eu tive coragem de contar. Um pastor narcisista que hoje eu sei que era, e ele me perguntou na época, antes da gente se casar, ele falou: "Você tem algum segredo?
Porque se você tiver, você tem que me contar, porque eu não vou casar com alguém que esconde segredos. E eu tinha o meu maior segredo e a minha maior dor. E eu contei para ele, e assim, meus pais não sabiam, ninguém sabia, ele foi a única pessoa para quem eu contei. E ele pediu detalhes, foi a única pessoa até hoje que sabia os detalhes, eu contei. E no outro dia ele contou para os meus pais. Eu não estava em casa, eu estava na escola. Eu cheguei em casa, ele estava lá. E o meu pai estava chorando, a minha mãe também. Ele traiu a sua confiança. Sim, faltava poucos dias para o casamento. E eu senti tanta vergonha, sabe, assim, eu senti vergonha dos meus pais, porque eu me sentia culpada. Na minha cabeça, a pessoa que abusou de mim foi porque eu provoquei. E ele contou isso para os meus pais, ele não contou os detalhes, mas ele contou. E eu lembro que o meu pai me abraçou e falou: "Por que você não falou?" Eu falei: "Pai, eu tive vergonha". E foi a única vez que se tocou naquele assunto na minha família, foi nesse dia. Depois ninguém nunca mais tocou no assunto, a vida seguiu, eu me casei com esse homem. E já na minha primeira semana de casada, ele usou o abuso contra mim. Ele falou pra mim: "Você vai fazer sexo oral em mim". E eu falei: "Não", eu tinha muito medo. E aí na primeira semana ele falou pra mim: "Você não fez quando você era criança?". Eu nunca consegui abrir a boca pra falar isso em lugar nenhum. E hoje eu dou voz às mulheres, mas eu nunca consegui falar. E eu falei pra ele assim: "Eu fiz, mas eu não consigo". Ele falou: "Você vai fazer". A Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. E assim, com esse homem, Carol, foram 17 anos. Eu tive 2 filhos com ele. Eu sofri todos os tipos de abuso que você possa imaginar. Eu me silenciei Mais uma vez. mais uma vez. Dessa vez eu sentia mais vergonha ainda, porque eu tinha uma igreja para cuidar, eu tinha como se diz, uma posição para manter, Um status um para manter. status. E o abuso, eu sofri ele 17 anos, eu revivi o meu abuso durante 17 anos, ele não me deixou Foram esquecer. 17 mais 17. Isso, Até os 17 mais 17. isso. Ele não me deixou até o último dia, posso dizer, esquecer do meu abuso um dia sequer. E ele usava as mesmas palavras: "Você não fez quando era criança, por que você não pode fazer em mim?". E eu sentia raiva, eu sentia nojo, eu sentia tudo que você. E nesse momento você não sentia mais confiança diante dos que os seus pais já Não. souberam saber novamente. Meus pais sabiam algumas coisas que eu vivi, mas eu nunca fui a fundo com ninguém, eu guardei. E eu me tornei mãe, né, inclusive mãe da filha dele, que quando a gente se casou, ele tinha uma filha de 1 ano e 8 meses, e eu criei ela, é minha filha, e eu me tornei mãe de mais 2 filhos biológicos, e eu me tornei a mãe paranoica, porque eu sempre super protegi meus filhos, até mesmo dele, sabe. Durante todos os anos eu protegi meus filhos, os 3, sabe, com unhas e dentes. Mas chegou o momento, assim, que eu falo que Deus nunca me abandonou, né, até ela falou assim que não tem como contar a nossa história sem falar de Jesus, porque mesmo na minha pior situação, eu sei que Deus não me abandonou. E eu consegui me libertar. Faz 6 anos que eu sou livre, né, de todos os traumas, de abuso, de tudo. Vai fazer 1 ano que eu dou voz, eu tive coragem para abrir minha história nas redes sociais. E hoje eu dou voz à esposa de. Você denunciou ele? Eu denunciei na época, eu fiz medida protetiva, né, sobre os abusos eu não denunciei, eu não tinha provas. E como, assim, diante da igreja eu nunca fiz denúncia, assim, né, do povo, então eu não tinha provas, porque a imagem dele é intocável. As pessoas olham para ele e falam assim: "Não, Pastor não fez isso. ele não fez isso". E ele ainda é pastor. Mas eu tive coragem de contar a minha história na internet e a minha surpresa foi. E óbvio que as pessoas relacionaram. Sim, e a minha maior surpresa foi receber esposas de pastores que ainda estão lá
vivendo o mesmo que eu vivi. Hoje elas me procuram, elas contam, elas não Você têm sente que a religião prende? muito. A religião, ela prende, ela faz uma lavagem cerebral nas pessoas. A religião hoje, ela mais atrapalha do que ajuda. E eu sou muito criticada por isso, sabe. Quando eu contei, Carol, a minha história, que ela veio a público, as pessoas me mandaram no direct falando que eu estava sendo usada por Satanás, porque eu escandalizo o evangelho. Hoje eu sou uma voz que se levantou contra pastores abusadores. E E a gente teve o relato, que saiu, que viralizou, sim, né, da pastora sim. falando sobre aquilo, e ela também fez depois um comentário por que aquilo viralizou. Uhum. Porque são poucas as pessoas que têm coragem Sim. de fazer exatamente. E o que ela diz, ontem mesmo, eu comentei sobre isso. O que ela fala é importante, porque é o seguinte: pare de orar por ele Sim, e ore por você. Quem precisa de ajuda é você, não é ele. com certeza. Eu, no auge do meu sofrimento, na época eu procurei a liderança da igreja da qual eu era, que é uma igreja muito conhecida no Brasil. E você não foi acolhida. Eles me pediram para orar, porque se eu separasse, eu ia Gente, a oração, ela salva muito, ela é importante, você tem que continuar orando, você tem que continuar tendo fé. Sim, Mas existem coisas que somente medidas efetivas vão fazer você exatamente. mudar. Com certeza. E o líder, na época, ele olhou nos meus olhos e falou assim: se você separar dele, você vai destruir não só o seu casamento, mas um ministério. Você vai destruir uma igreja. Mas eu vou salvar minha vida. E É sobre isso. então, hoje, as mulheres que eu dou voz para elas, eu conto a história delas na minha rede social, elas, algumas ainda estão lá. Elas têm medo de denunciar, elas têm medo de sair, elas têm o medo do julgamento, que é grande. Tá tudo bem, você vai saber lidar. É melhor o Com julgamento certeza, do que a situação que você com vive, certeza. que acaba com uma vida inteira. Isso. Hoje, 6 anos depois, eu estou livre. Eu saí fugitiva. As pessoas falam: "Como você conseguiu sair?" Fugitiva. Eu peguei 3 crianças, um carro, eu morava em Goiânia na época, esperei ele sair de casa e fugir. Quando eu cheguei em Minas Gerais, acionei a polícia, eu fiz medida protetiva, e aí foi quando eu tive Inclusive, a filha dele veio com você. veio comigo, e até hoje está comigo. Hoje ela faz odontologia, é uma menina linda, linda. Meus filhos, assim, é o meu maior orgulho, Amém. né, é o Que maior bom. orgulho. Hoje ela estuda, o meu filho biológico, né, o mais velho, vai fazer 18 anos, vai para aeronáutica, é um Amém. rapaz lindo. A de 11 anos também, autodidata, muito inteligente, Que assim. bom. Deus me deu voz e hoje eu dou Amém. voz, Que bom. né. Feliz por você ter ser essa potência para continuar a vida desses filhos, para que eles sejam muito além do que isso que é o pai deles. Com Parabéns, muito certeza. E obrigada. assim, eu queria, para finalizar, pontuar que, Fique à assim, vontade. o medo ele paralisa, mas ele não é real. A partir do momento que a gente dá o primeiro passo, É algo que tá aqui. isso, é algo que está aqui. É o mesmo de estar no escuro e você vê uma toalha numa cadeira, você pensa que é um monstro, não é. Se você ligar a luz, você vai ver que é apenas uma toalha numa cadeira. Então eu falo para as meninas assim: "Gente, dá o primeiro passo. É só o primeiro passo". E é isso. E vocês vão se libertar. Com Pegue certeza, essa mensagem aqui, leve hoje para o seu travesseiro, né. aquele que um dia foram de pesadelos, que ele com certeza vai ser o seu sossego. Com certeza. Obrigada. Obrigada.